Fala galera, eu sou a Joy, eu tô aqui hoje pra falar com vocês agora as dicas de série nessa quarentena, do jeito que as coisas estão, só que o quê? Da Marvel Comics. Aí sim nós estamos começando a falar de coisa boa. Bora! Claro que nem todas as séries que vão ser citadas aqui são coisas maravilhosas. Tem umas coisas ruins, tem umas coisas marromentas, tem umas coisas massas, entendeu? Mas a gente tá aqui pra o quê? Pra indicar pra vocês, assim como eu fiz no outro vídeo, que é o vídeo que eu falo sobre séries da DC Comics. Nesse aqui nós vamos falar sobre séries antigas da Marvel. Quando eu digo antigas é porque já foram lançadas há algum tempo, não é nada novo, não é nada que tá na hype, entendeu? Mas é pra você correr atrás do prejuízo nessa quarentena, porque a gente tá correndo o quê? Atrás do prejuízo, né não? Fica em casa. E se você pode também, aproveita e assiste essas séries aí com a gente, tá bom? Vamos pra primeira. Demolidor! Demolidor é aquela série que chegou o quê? Arrasante, que chegou causando. Eu assisti em um dia, sentei, coloquei, assisti tudo. Por quê? Tinha que ser assim, porque a vida é desse naipe quando você assiste Demolidor, você não consegue parar. Tem que ver tudo. O que acontece? Conta a história de quem? De Matt Murdock. Nossa, que inglês. Fala aí. Não? Murdock. Acontece que ele sofre um acidente quando ele é mais novo e aí ele fica cego. E aí ele consegue ficar assim com a sensibilidade dos sentidos. Sensibilidade, assim, tipo, horrível isso. E aí com a perda da visão, os outros sentidos dele ficam super, ultra, mega aguçados. E ele tá fazendo o que agora? Ele é um advogado de dia e um herói de noite. É um cara que agora vai poder usar disso aí pra poder arrasando com os bandidos. O primeiro episódio foi lá em 10 de abril de 2015 e o último episódio foi no dia 19 de outubro de 2018. Tem 3 temporadas e infelizmente foi cancelado. A primeira temporada foi arrasando, a segunda a terceira não bombou. Mas não significa que você não possa assistir, é bom você assistir por quê? Que aí a Marvel fez o quê? Aquela coisa que eles fazem com grandiosidade, né? Eles criam um universo para que as coisas funcionem e para que uma série corrobore com a outra. Então, o que aconteceu? Eles fizeram várias séries, entre elas nós vamos falar aqui, né? Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, para chegar em Defensores e fazer um negócio. Só que aí eles erraram a mão, mas a gente vai chegar nesse ponto. Daí vem quem? A maravilhosa Jessica Jones. Não entendo porque foi cancelado. Não entendo por que Jessica Jones arrasava. Jessica Jones foi cancelada também. Jessica Jones é uma detetive particular e ela é o quê? É um ser humano geneticamente modificado e que ganhou superpoderes. E aí ela passa assim, ao longo da vida dela tentando descobrir a empresa que fez isso com ela e o porquê, como, quando, tá? E aí você tem que assistir. Uma mulher porreta, entendeu? Uma mulher assim de fibra. E é maravilhoso. A primeira temporada é ótima. A segunda, estamos aí terminando de assistir, mas é um pouco mais lenta que a primeira, mas eu gosto dos diálogos, gosto de alguns diálogos, outros nem tanto. A primeira temporada foi arrasante. A segunda começou a cair assim um pouquinho, mas Jessica Jones é legal. Tem 3 temporadas e o seu cancelamento foi divulgado no dia 18 de fevereiro de 2019, ou seja, foi praticamente ontem, né? Foi ano passado. E cancelaram também. E aí foi só uma patada de cancelamento aí das séries da Marvel, porque o negócio desandou. Luke Cage. Luke Cage é um outro ser humano, geneticamente modificado, que também ficou forte. E aí, o que acontece? Ele foi preso indevidamente, fugiu e tá aí dando uma de super-herói de aluguel. Assistiu o quê? 3 episódios? Foi produção. E aí eu não vi mais, tem que ver, correr atrás do prejuízo. Você podia fazer isso junto comigo, me dizer aqui embaixo o que é que você achou. Tô tentando ir na ordem dos lançamentos pra o quê? Não prejudicar a história dos negócios, porque eu sei que em algum momento as histórias se cruzam e aí eu precisaria seguir a ordem, então eu tô tentando fazer isso. A primeira temporada foi lá em 30 de setembro de 2016 e foi cancelada no dia 22 de junho de 2018. Foi cancelado, só teve 2 temporadas. Desandou também. Mas assiste, pra você entender as coisas. A quarta série da Marvel, que deu aquela desandada, mas Jay, você só tá falando que os trem desandou, mas... foi cancelado, os trem foi tudo cancelado. Mas é legal assistir, porque eu sou a pessoa das séries canceladas. Eu gosto da série cancelada. É assim comigo, né? Difícil viver. Mas é legal pra você o quê? Ficar em dia com o negócio das séries antigas pra você poder conversar a respeito, trocar uma ideia, falar o que foi bom, o que foi divertido, o que não foi, o que vale a pena, o que não vale. Claro, se você tiver coisa melhor pra fazer, vai fazer outra coisa melhor, vai ler um livro, vai fazer alguma outra coisa, um filme bom. Mas se você estiver querendo, né, saber, né, como que as séries andaram, o que tiveram e enfim, o que tiveram.
como que as séries correram, né? O que aconteceu, enfim. Você pode assistir junto comigo e me dizer o que você achou, porque eu tô nessa vibe aí de correr atrás do prejuízo das séries, entendeu? Punho de Ferro, Iron Fist. Ele é o quê? Ele é um especialista em artes marciais que ele invoca o tal do poder aí do Punho de Ferro. Aí você vai me falar... Jay, o que você conhece do Punho de Ferro? Quase nada, entendeu? Eu vi o primeiro episódio e não mais nada. Não deu. E aí, como ele tá na ordem da lista lá pra trás, eu vou ver depois. Mas aí já fica a dica pra você saber o que você tem que ver. Eu tô falando na ordem aqui que você tem que assistir. Como eles têm algumas temporadas, né? Cada uma dessas séries tem algumas temporadas, eu acho que é interessante depois passar uma lista pra vocês do que você vê primeiro, pra você não pegar o bonde atravessado, né? Tem uma ordem pra ver o negócio. Danny Rand teve o seu primeiro episódio ao ar no dia 17 de março de 2017. Entendeu? Teve só 2 temporadas e foi cancelado também. Desandou. Eu falei que desandou, mas eles tentaram e assim, no início tava dando tudo certo. É até legal. As primeiras temporadas das séries, apesar de eu não ter visto Punho de Ferro, são bem legais. O episódio final foi ao ar no dia 7 de setembro de 2018. Eu não vi, então eu não posso dizer se é bom ou se é ruim. Não posso dizer, mas você pode ver e me dizer aqui embaixo. Só não me dá spoiler que eu tô terminando de assistir os negócios, então vamos fazer o negócio direito. Justiceiro, Punisher, ele foi o quê? Ele apareceu em Demolidor como um inimigo e depois aí, né, virou aquele negócio do anti-herói, enfim. Você vai ter que assistir pra entender, porque a gente não tá aqui pra falar especificamente de cada um deles, mas citar aqui por alto cada uma dessas séries pra você poder ver aí o que você vai assistir e o que você não vai assistir. Seu primeiro episódio foi lá no dia 17 de novembro de 2017 e ficou só 2 temporadas no ar. Também foi cancelado e saiu de cena no dia 18 de janeiro de 2019, ou seja, no passado. A primeira temporada de Punisher eu vi toda, muito boa. Muito boa. Agora a segunda a gente começou a ver e não terminou, né? A gente tem que assistir esse negócio todo aí pra poder falar com vocês. Então assim, ó, fizeram as séries de todos esses super-heróis. Pra quê? Pra culminar numa série spin-off chamada Defensores, que juntava todo mundo. Então vamos a Defensores. O Defensores é o seguinte, depois da segunda temporada de Demolidor, quando ele encontra aquele povo daquela seita estranhíssima que chama Tentáculo, ele precisa de uma ajudinha aí pra conseguir derrotar Tentáculo, depois da segunda temporada. Aí ele chama todo mundo pra poder ajudar ele. Jessica Jones, Punho de Ferro Danny e o Luke Cage. Junta todo mundo o quê? Numa temporada única que foi cancelada de 8 episódios. O primeiro episódio foi ao ar no dia 18 de agosto de 2017 e foi cancelado praticamente no mesmo dia, porque saíram todos os episódios, não deu a hype, não entrou na hype, não foi sucesso, eles cancelaram e aí não teve mais nada. Acontece, produção, não fica triste. Acontece essas coisas, gente, acontece. Mas vale a pena, Jay? O que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, vale a pena. As primeiras temporadas de cada um deles, por exemplo, tirando o Luke Cage, que eu não vi tudo, e o Punho de Ferro, que eu não vi tudo, mas me disseram que de Luke Cage e Punho de Ferro, a primeira temporada até passa. Acho que Punho de Ferro deve ser piorzinho aí, pelo que o pessoal tá falando. Mas Demolidor, Jessica Jones e o Justiceiro, assim, arrasando. O negócio é bom demais. As primeiras temporadas são muito boas. Ah, mas aí eu vou assistir só a primeira temporada. A vida é essa, a gente assiste coisa boa. E aí, se começar a ficar ruim, você deixa de lado e vai ver outra coisa. Mas que as primeiras temporadas são boas, as primeiras temporadas são boas. Aproveita e assiste. Aproveita que você tá na quarentena, você pode ficar à toa nessa vida, já vai assistir essas séries pra você entender como que foi construído esse universo cinematográfico ou televisionográfico. E é isso. Assiste e me diz aqui embaixo o que você achou. Pelo menos eu tô dando uma dica aí pra você o quê? Ficar por dentro das coisas que já aconteceram. Se você tava por fora na época que tava rolando, que tava na hype, que tava bom, aí você vai falar, pô, agora eu vou fazer o que com isso? Não sei. Eu também tô tentando descobrir, mas juntos a gente pode tentar descobrir isso aí, tá bom? Muito obrigada se você gostou do Jovem Cast, do compartilhar nas redes sociais, faz aquilo que a gente já sabe que tem que fazer. Eu já tô cansada de falar isso pra vocês, mas se inscreve. Pega o celular da avó não, a avó tá quarentena no quarto dela, não mexe com vó. Pega o celular da mãe, o celular do irmão, pega lá e inscreve no canal, entendeu? E fique em casa na quarentena, que aí você vai ajudar as pessoas que precisam sair na rua e vai ajudar também você que não precisa. Você pode ficar em casa. Eu fui. Ó. Café, eu tô agitada e tô com a boca cheia de doce.